agradecer a presença de todos vocês aí que estão plena sexta-feira prestigiando a gente aqui, né. E eu estou começando apresentando para vocês a Thaís, tá, que é quem vai conversar um pouquinho com a gente, está aqui a Thaís Damasio, e vai contar para a gente um pouco do que ela anda fazendo, tá gente. A Thaís, eu pedi para ela para me passar um mini currículo, porque é uma exigência do IC Talks, que ela passe para poder fazer a apresentação, né. E aí ela respondeu assim: "Pode ser formado em sistemas de informação pela PUC Minas e mestre em ciências da computação pelo FMG?" Eu falei: "Pode, mas você não vai querer esnobar um pouquinho, falar onde você trabalha no Google?" Aí ela assim: "Pode ser só software engineer no Google?" Eu: "Tá bom." Então, Thaís, é essa daí, tá, é essa que é a Thaís, pessoal. Ela foi aluna do curso, já foi minha monitora, já sofreu com os professores que vocês sofrem também, que vocês acham que são carrasca, ela também já sofreu com eles. Tem essa carinha aí que parece de estagiária, mas que na verdade já está ensinando muito sênior a codar, tá, pessoal? Então, com o mesmo orgulho que eu tenho, eu queria que vocês recebessem a Thaís aí, que vai hoje estar dando aula para a gente aí. Thaís, obrigada pelo prestígio, a palavra é toda sua. Então, obrigada, Maria Inês. Oi, gente. Vocês estão vendo já os meus slides? Não sei se tá dando para ver. Ainda não, Ah, não tá aparecendo, não? não, senhorita. Espera aí, então. Isso aí é só porque ela nunca mexeu com isso antes, viu, gente? Agora tá? Ainda não. Gente do céu. Como assim? Então, É que peraí. eu preciso. Agora tá? Ah, que ele apresentou e parou a apresentação. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Tá. Eu não entendi o problema não, mas tá bom. É que ele apresentou e aí ele fechou a apresentação em sequência. Tipo, Entendi. ele tá Foi rápido cancelando aqui. demais, né? Entendi. Sim. Vou ver se eu tenho. Se precisar, me manda. Eu acho que você consegue apresentar e ir passando para mim? E aí eu vou Manda para mim aí. falar. Tá bom. Peraí. Só um instante, gente, desculpa. Não entendi qual foi o problema não, mas tá bom. Eu te mandei o link, se você conseguir abrir, aí eu vou ficar pedindo para você passar, se não tiver problema. Não, não tem não. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Tá bom. Céus. Agora foi meu computador que resolveu dar problema. Peraí. Mas eu vou adiantando, mais ou menos a proposta. Eu acho que esse assunto é muito complexo, é uma área, né, que tem que se explorar. Então, a proposta que eu vim trazer aqui nessa apresentação é tentar partir desde um ponto mais simples, um ponto pequeno, né, para a gente ver, ter uma certa intimidade com o código pequenininho ali, até a gente ver essas coisas escalando, né, esse código gastando recursos, quais são os recursos que a gente tem que se preocupar. Então, a ideia é ir vendo desde o que eu falei, é uma coisa menor, né, pegando um código, investigando esse código, até pensando isso virando um sistema, isso indo para empresa, isso escalando, e como é que a gente trata todas essas coisas. Então, a proposta, né, eu acho que esse é um tema muito complexo, que nem falei, é uma área, eu acho que gera outras conversas, outras apresentações, uma disciplina, né, só que a ideia é realmente motivar a gente para ver a complexidade da coisa, mas também entender que, apesar de ser complexo, existem ferramentas, existem times, existe filosofia para ajudar a gente a construir soluções para lidar com problemas que estão relacionados com essa gerenciamento de recursos. Essa sua ferramenta do Google não está querendo ajudar não, viu, Thaís? Que agora sou eu que não estou conseguindo abrir. É os slides? Não, Eu vai não dar. consigo. Espera aí, vai dar. É só porque Tá eu tô bom. assim: "Gente, que porcaria". Como é que a gente passa vergonha assim em público tão facilmente? É E é sério, minha tela engraçado que aqui a gente travou. testou hoje, gente. É, E pois é, funcionou. impressionante.
É que o ao Impressionante vivo é isso. sempre assim, né? Sempre acontece alguma coisa. Incrível. Não, assim, eu tô com o navegador aberto aqui, eu colo o link, ele não vai. Mas não tá abrindo os slides? Ai, meu Deus, de novo. Não, é porque é pedindo acesso de novo. É porque eu entrei no Ah, tá. navegador e ele está logado com a conta do meu filho. Ah, você me mandou a Eu solicitação? mandei. Não sei se você quiser liberar, eu já estou até mudando de navegador de novo. Pronto, deixa eu pôr Eu já aqui. compartilhei. Você compartilhou? Tá, mas agora eu consegui abrir noutra página. Peraí. Vamos ver. Apresentação dos slides. Ok. Então deixa eu. Duas neófitas. Ah, deu bom. Tá, vamos lá. Beleza. Você vai me. Tá dando para ver? Eu não tô vendo, não. Não sei se o pessoal tá Ixi, vendo. alguém tá vendo alguma coisa? Eu tô vendo. E Thaís, o problema é com você, então. Gente, não tem condição. Vou parar e tentar de novo. Tá bom. Você tá apresentando de novo? Sim. E agora? Pois é, ainda não tá funcionando pra mim. Deixa eu tentar, deixa eu sair e entrar com outra conta. Então tá, Desculpa. vai lá. Vai lá. Peraí. É assim, gente, é só pra gente passar um pouquinho de vergonha. Dá tempo do pessoal chegar, gente. É por isso, eu tô só esperando a turma chegar. Né? Porque senão o pessoal que tem aula agora vai ganhar falta. Não quer dar falta a ninguém, né? Então a gente fica papo furado. Deixa eu descobrir aqui. Não sei por que tá dando esse problema para ela, que realmente a gente testou antes aqui para ela. Não, é assim mesmo, Maria Inês, pode ficar É, tranquilo. difícil, né? Difícil demais. Tecnologia é assim mesmo, a gente tem que Pois é. acostumar. É só para passar vergonha assim, com bastante gente assistindo, né? Com pouca gente não tem graça, não. Marinê, você está me Ai, ouvindo? eu estou te ouvindo, Ana. Você tá Que boa? legal te ver, que bom, saudade! Saudade também, Ana. Muito bom te ver. Eu Tudo tô falando que eu vi bom? umas caras conhecidas aqui que eu não vi há muito tempo. Eu tô feliz da vida. Que bom, que bom. Agora a gente vai ficar mais feliz quando a gente conseguir ver a Thaís também, sabe? Porque. Vamos lá, entrou de novo. Vamos lá. Vamos lá, É, Thaís. calma, que tô. Temos um público ansioso aqui para, assim, compartilhar seu conhecimento. Mil perdões. Se eu tô vendo a aba certa aqui, tem muita coisa aberta no computador. Tô Tá tentando que nem achar eu. aqui. Acho que é por isso que também custei para compartilhar. Peraí, esse aqui tá certa. Tá, só fechar pra não fazer confusão. Nossa, tomara que dê certo agora. E eu consiga mostrar a apresentação. Não, eu vou mandar pro pessoal aí e falar, pessoal, arranja outro para projetar. Né, nossa, eu tô com medo. Será que se eu entrar pelo telefone eu consigo ver a Nem, Thaís. apresentação? Nem, E eu Thaís. vou falando. Ainda Aí não se deu, eu não? competente. Eu tô falando esses negócios, Peraí. conexão do Google, usar Chrome, esses trem, não tem que dar errado, né? Tem que reclamar com a engenharia de software do Google. Calma aqui. Isso aí, gente, ela me perguntou antes, Marinês, mas a gente não pode usar o Google para fazer essa palestra? Porque o meu computador é todo bloqueado. Eu falei, não, não pode, nós temos que trabalhar com Teams. Então, agora estou pagando. O problema, acho que o problema é esse mesmo, na verdade. Ai, peraí. Vou tentar abrindo o telefone, que aí eu tento usar ele como base aqui pra ir. Você quer que eu tente aqui compartilhar de novo, Thaís? Você pode tentar, mas eu tô achando que eu não vou conseguir ver, porque eu não consigo ver sua tela. Não sei por quê. Não aparece nada pra mim. Eu não sei por que também não.
Eu vou tentar. Enquanto você está apanhando, ela vai apanhando enquanto eu vou tentando. Tá bom. Agora, se estiver compartilhando, por exemplo, não estou conseguindo ver. Pois é, agora eu tenho que conseguir abrir, você está vendo aí? Vamos lá. Você viu Eu que eu não também tenho consigo. poucas abas, né? Não, mas ainda não Não carregou, não. consigo ver essa tela, só tô vendo o seu nome. Uai. Nada ainda? Nada. Não consigo ver Thaís. também. Thaís. Calma que eu vou dar um jeitinho. Deixa eu mudar por navegador aqui, peraí. Consigo ver no meu telefone. E aí eu Agora falo tem que aqui. compartilhar também. Pois é, você está vendo a minha tela, né, Catarina? Você está vendo a apresentação também? Eu tô vendo no telefone, mas eu consigo ir falando. Eu tô vendo o que você tá mostrando aqui. Tá Você funcionando está agora no conseguindo ver o telefone. que eu estou mostrando? Tá. Então, peraí, deixa eu Sim. voltar para ela. Ok, você está vendo que eu nem consegui pôr a tela toda, porque aqui garrou, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Então, agora dá para começar, gente, perdões. Então, que nem tinha comentado, né, é uma área muito complexa, então é difícil falar dela, assim, só nessas 1 hora de apresentação, mas eu vou tentar trazer um pouco desse conceito aí do Megazord do conhecimento. Eu chamei de Megazord do conhecimento porque eu acredito que é um tópico muito complexo, então eu tentei fazer ele em pedacinhos para a gente pegar esses pedaços, juntar, conectar esses pedaços e no final construir o nosso Megazord, né, o nosso conhecimento desse todo. Pode passar. A princípio, então, a primeira coisa, o primeiro pedacinho que eu queria estar falando com vocês é uma motivação. Nessa motivação, eu acho que seria legal a gente tentar entender, né, um pedaço de código simples, justamente para criar essa intimidade que eu falei, né, para a gente entender o que esse código está fazendo, como é que está consumindo o recurso. Agora, a próxima coisa, pode passar? Seria entender esses recursos, porque, como eu falei, o programa que a gente constrói, o sistema que a gente está construindo, está consumindo recursos, mas que recursos de fato são esses? Quais são esses recursos que a gente deveria se preocupar quando a gente está construindo um sistema? Deixa eu passar. E, por fim, não por fim ainda, né, que tem outra coisa depois, mas é entender também se essas coisas falham mesmo de fato, né? Porque, tá, a gente entendeu ali como o programa funciona mais ou menos, entendeu ali que existem recursos para a gente se preocupar, e a gente também tem que entender que essas falhas são reais. Então, por isso, nessa sessão que eu vou falar mais pra frente, eu vou estar trazendo 3 exemplos de casos reais de empresas que falharam mesmo, deu prejuízo, para a gente ver que isso é uma preocupação. Então, quando a gente estiver fazendo um sistema grande, um sistema que a gente quer escalar, tem que estar preocupado com essas coisas assim, porque podem se tornar um problema real. E pode passar. E por fim, né, a gente viu que é um problema, então tem que tentar encontrar uma solução. Então a ideia também seria a gente tentar entender quais são as possíveis soluções para a gente estar tratando ou mitigando, né, um problema, e seguindo, né, construindo um sistema escalável, que é o tema da palestra, né, entender se o seu sistema consegue escalar para 1 milhão de usuários. Passar. Então, a Marina já falou um pouco sobre mim, né, mas como ela tinha dito antes, eu sou engenheiro de software aqui na Google. Eu sou formada na PUC também, sou bacharel em sistema de informação, mestre em ciência da educação pela UFMG. E é um assunto meio nada a ver, assim, mas só para dar uma descontraída, que eu sou extremamente viciada em board games, então, só para saber também que apesar de adorar muito essa parte de computação, eu também tenho esse lado nerd de board games também. Pode passar. Então, vamos começar, né? Vamos começar, então, vendo que um exemplo, que até um simples printzinho que a gente faz ali, um programa bem simples, também consome recurso. Então, quanto que custa um print, né? Vamos pensar primeiro o que é um programa. Basicamente, você está selecionando alguma linguagem de programação, seja C, C++, C Sharp, alguma coisa do gênero, e essa linguagem está em alto nível, né? Como a gente, usuário, sabe se comunicar com o computador. Mas, no final das contas, ela tem que ser compilada, esse sistema, esse programa que a gente constrói, em algum momento tem que ser compilado e convertido para uma linguagem de máquina, né? Uma linguagem que seja capaz de fato, conversar com o nosso hardware. E, geralmente, a gente, nesse processo de compilação, né, para converter esse programa para algo que seja entendível pela máquina, a gente tende a usar um assembly ali, que é uma linguagem que faz esse tipo de comunicação. Então, vamos começar então com um exemplo de motivação, que é esse printzinho em Python, printando só uma simples mensagem: Olá, mundo. Se a gente converter isso para assembly, ele vê essa coisa gigante aí do lado. Não sei se já passaram pela disciplina que fala sobre isso, nessa parte de arquitetura de computadores, mas eu não vou entrar em detalhes do assembly, mas eu só queria motivar que o programa ele se torna maior nesse processo de compilação. E essas 2 seções aí em destaque, a seção que tem a mensagem printada,
vocês já conseguem ver ali que tem a mensaginha, né, que a gente está tentando printar, que é o Olá Mundo, e também tem uma outra seção, que é a seção que ensina, né, diz para o nosso processador como ele faz para pegar essa mensagem e, de fato, transferir ela para o terminal. Então, a simples função de print, ela se tornou várias instruçõezinhas. E aí, como é que acontece, né, no final das contas? Para esse programa ser executado mesmo, o computador ele precisa colocar todas as instruções na área de trabalho dele, que seria a memória RAM, vamos pensar assim. Ele meio que vai carregar o nosso programa, então quando você compila, ele vira um binário, e aí você vai lá no Windows, por exemplo, dá 2 cliques nesse executável para conseguir rodar o seu programa. Ele basicamente ali, resumidamente falando, vai estar pegando essas instruções, vai estar carregando a memória, que dessa maneira o processador vai conseguir pegar essas instruções e executando elas de uma a uma ali, executando elas ali em uma ordem para poder trazer o resultado que o usuário deseja. Então, nesse caso, repare que isso já está ocupando, já está gastando recurso, porque eu estou pegando o meu programa e carregando a memória para o processador conseguir fazer as coisas que ele tem que fazer. E, além disso, já gasta recurso também porque tem ciclos, né? Então, pensa que eu estou consumindo memória para carregar o programa e o processador está consumindo os ciclos dele para executando cada instrução. Só que vamos atentar primeiro essa parte aí da mensagem Olá Mundo. Ela tem mais ou menos cerca de 9 bytes. Isso é muito pouco, porque vai ser 0,00, muitos zeros, 8% de 1 GB de RAM. E geralmente as máquinas hoje em dia, né, tem muito mais do que 1 GB de RAM. Mas a gente viu que um printzinho simples, ele já consome um pouco de memória ali, mas é bem pouquinho. Mas se a gente pensar um exemplo um pouco mais complexo, né? Vamos pensar que vamos construir uma aplicação de e-mail, que é basicamente o usuário ele quer enviar um e-mail para alguém. Então, para isso, a gente tem que fazer uma abstração, a gente deseja fazer uma abstração do objeto e-mail. E aí, vamos pensar, então, vem aí a disciplina de orientação a objeto, né? Vamos pensar que a gente tem uma classe e-mail, e esse e-mail vai ter os seguintes atributos. Vai ter os contatos para quem eu quero mandar, o título do e-mail e o texto do meu e-mail. Quando o usuário... esqueci, esqueci de falar uma coisa. Quando o usuário deseja fazer request, basicamente, o nosso objetivo aqui com a aplicação é o usuário falou, quero enviar esse e-mail aqui, ó. Aí a gente vai fazer uma instância desse objeto, dessa classe e-mail, e ela vai viver durante toda a nossa requisição, né? Então, enquanto a gente vai fazendo o processamento ali para enviar o e-mail, esse objeto vai viver na memória. Quando a gente terminar a nossa requisição, né, de fato conseguir enviar o e-mail que o usuário quer enviar, aí esse objeto deixa de existir na memória. Então, para exemplificar, né, esses custos, aí pode passar agora, vamos fingir que a gente vai mandar um e-mail sobre buracos negros. Então, basicamente, o título vai ser esse aí, né? Conhecimento sobre buracos negros. Eu vou enviar para fulano, beltrano, cicrano. E tem na mãozinha aí do usuário no slide, basicamente o conteúdo, né? O texto do meu e-mail. Vai ser todo esse texto gigante aí falando sobre buracos negros. Então, pode passar. Vamos pensar o seguinte. A gente consegue em Python ver quanto que isso gasta de memória. Então, eu trouxe aí de novo o código, né, da classe e-mail, que a gente vai instanciar. E existe uma biblioteca em Python que chama sys, e ela tem um método que chama getSizeOf, que você consegue pedir para ele medir quanto que esse objeto vai gastar em bytes. Então, a primeira coisa que a gente está medindo aí nesse exemplo de código vai ser quanto que só a instância por si só, né, tipo a classe e-mail por si só está gastando em bytes na memória. Então, pode passar. Se a gente executar esse programa em Python, a gente vai ter ali quanto de bytes que só essa instância por si só está gastando, que é cerca de 48 bytes. Até tudo bem, que é muito pouquinho. Pode passar. Só que a instância, ela não é só o objeto que eu criei, né? Ela também tem os atributos lá dentro. Então, para ser realista, para medir quanto de fato que esse e-mail meu está ocupando de espaço, eu tenho que entender também quanto cada atributo está gastando de espaço. Então, também vou usar o sys getSizeOf para descobrir quanto que o meu e-mail, o título do e-mail está gastando, o texto do e-mail está gastando, os contatos estão gastando. E aí, se eu somar tudo isso, esses bytes todos, eu consigo saber qual é o tamanho da minha instância de e-mail sobre o buraco negro ali, no caso, né, no exemplo. Pode passar. Então, isso fica mais ou menos uns 4.800 bytes, que fica convertendo uns 4,89 KB. Ainda é pouco, mas é pouco pensando no contexto de que eu tenho um usuário só fazendo uma request, eu processo o e-mail dele, envio, e é isso aí. Mas vamos pensar essa coisa escalando? Pode passar. Vamos imaginar, então, que a gente montou esse sistema de e-mail e a gente vai reservar ali um servidor com 4 GB de RAM. É tudo que a gente tem no momento. O que vai acontecer então com a nossa aplicação? Aí, pode passar.
se a gente tentar fazer uma relação entre número de usuários e quantidade de memória gasta, a gente pode tentar chegar em algum lugar a partir disso. Por quê? É claro que a aplicação, o consumo que ela tem não é só sobre a instância de e-mail que eu estou mencionando aqui. Ela tem muito mais coisa que ela está consumindo, né? A simples lógica de como faz para enviar um e-mail já é algo que vai consumir recurso. Mas para simplificar aqui o exemplo, vamos fingir que a aplicação só gasta recurso com a instância de e-mail. Então, pode passar. Se a gente pensar um usuário, foi o que eu já mostrei antes, a gente está gastando ali uns 4,89 KB. Então, bem pouco, assim. A nossa máquina tem 4 GB de RAM, então a gente está tranquilo. E isso não muda muito para o cenário de 10 e 1.000 usuários. Mas para o cenário de 10 mil, já começa a ficar um pouco diferente, né? A gente já tem ali uns 48.900 KB. Mas ainda assim, não chega perto de 1 GB, a gente está distante de 1 GB ainda. Mas se a gente escalar isso mais, se a gente for ali para os cerca de 100 mil usuários, a gente já está uns 479 mil KB, que é mais ou menos 0,4 GB. Então, a gente ainda não está em 1 GB, mas estamos chegando. Mas eu quero um sistema, eu tô ambiciosa, eu quero um sistema com 1 milhão de usuários. Aí o negócio começa a ficar ruim. Por quê? Volta, por favor. É por quê? Porque nesse caso, agora eu estou gastando mais ou menos uns quase 5 GB de RAM. E a minha máquina, que eu falei, ela só tinha 4 GB. E isso, voltando de novo ao que eu tinha mencionado, eu estou contando só com a minha instância de e-mail. Né? Nesse exemplo de 1 milhão, eu estou querendo dizer o quê? Eu tenho 1 milhão de usuários fazendo a requisição ao mesmo tempo para enviar o e-mail, então eu tenho que carregar 1 milhão de objetos de e-mail na minha memória para processar essa requisição de 1 milhão de usuários. E a minha aplicação consome outros recursos, que é a lógica de enviar e-mail, e além disso, a RAM por si só já tem outras aplicações rodando ali, né, concorrentes, como o próprio sistema operacional mesmo. Pode passar. Então, com isso, eu acho que já dá para a gente ter uma noção, né, uma certa intimidade com o código para entender como é que ele está manipulando, usando os nossos recursos, né? Esse exemplo que eu falei, só está falando de RAM e CPU. Mas que outros tipos de recursos que a gente poderia também estar se preocupando? Pode passar. Isso vai variar de aplicação para aplicação, porque depende do que a sua aplicação precisa para existir. Então, pode passar. Às vezes, a sua aplicação precisa de uma base de dados, né? Porque você precisa ficar armazenando ali os usuários, produtos, alguma coisa do gênero que faz sentido para essa aplicação que você modelou. Uma outra coisa seria, às vezes, energia. É uma preocupação também. Se eu tenho uma aplicação que consome muita energia, eu tenho que conseguir rodar ela num lugar que dê suporte para esse tanto de energia que ela está gastando. Então, se eu, às vezes, não der suporte, as coisas não vão escalar, a minha aplicação não vai conseguir rodar direito. Então, é uma preocupação também de quanto que eu estou consumindo de energia. Um outro exemplo seria a GPU. Imagina que, sei lá, minha aplicação faz processamento gráfico. Então, eu tenho que me preocupar também com a GPU, porque ela vai fazer esse processamento para mim. Então, tem que ter esse tipo de recurso também alocado na minha aplicação. No exemplo anterior, eu falei de RAM e falei de CPU. Então, também pode ser que minha aplicação vai ter essa preocupação, ela vai consumir muito de CPU, tem muita lógica para processar, ela vai consumir muito de RAM, tem muito dado para carregar. E, por fim, eu vou mencionar aqui uma tecnologia mais recente, né? O Google criou essa tecnologia em 2016, se eu não me engano, que são as TPUs, e que faz muito sentido para a atualidade, porque hoje, né, a gente tem as famosas IAs, e as TPUs é meio que um chip especializado ali para executar código de IA. Então, talvez pode ser uma preocupação para minha aplicação. Se eu montei uma aplicação que usa IA, às vezes eu quero ter um chip que é especialista na execução de IA para ser mais rápido, e eu quero então ter recursos dedicados para rodar em IA ali, para não ter nenhum tipo de sobrecarga. E é muito importante essa coisa de recurso, porque isso não é só sobre o quanto minha aplicação está gastando, também é sobre a qualidade que o usuário enxerga na minha aplicação. Porque pensa, às vezes eu não aloquei recurso suficiente, minha aplicação está lenta, então meu usuário está demorando mais tempo para receber a resposta dele, e meu usuário começa a ficar não satisfeito com a minha aplicação e começa a buscar um concorrente, por exemplo. Então, é muito além, sabe? Também tem que se preocupar com essas coisas para trazer uma boa experiência para o usuário. Deixa eu passar. Então tá, né? A gente viu ali os recursos, mais ou menos alguns recursos que a gente deveria se preocupar. Então vamos ver 3 exemplos de casos reais que aconteceram para motivar ainda mais quanto que é importante tratar essas coisas. O primeiro exemplo é um exemplo que eu acho que está bem próximo da gente, que é o Twitter ou X, né? Em 2010 teve a Copa, e aí o Twitter teve um alto volume de posts, e ele não tava, a infraestrutura do Twitter não estava preparada para receber esse volume de posts. E aí acabou que ele teve vários momentos de falha ali que o usuário presenciou. E o que eles fizeram, né, como medida para tratar esse problema, foi tentar dar uma ajustada na infraestrutura deles, né? Então, eles tentaram migrar do sistema que é um monolito para microserviços. Só que, apesar disso tudo,
ainda virou notícia. Então, chegou a estampar, né, tipo, jornais falando que o Twitter estava caindo para os usuários. Isso não é uma coisa interessante, porque quando isso vira notícia, uma grande empresa como o Twitter, por exemplo, vai, sei lá, repercutir para os usuários que está caindo, repercutir para os investidores que está caindo. Então, é uma coisa que não é interessante para a empresa, ela não quer que as falhas dela virem notícias. Pode passar. E é interessante também porque o usuário viu isso bem de perto. Tem essa página que é famosa, que a galera apelidou de Fail Whale, que é a página que o Twitter exibia quando ele estava acima da capacidade, né? Quando estava falhando. Então, os usuários estavam presenciando essa página de erro nessa época aí. Um outro exemplo também que eu acho interessante, que é bem atual, são os exemplos das LLMs. Então, agora que surgiu, todo mundo está usando aí Gemini, ChatGPT, DeepSeek, coisas do gênero, as empresas estão provendo isso para os usuários e boa parte do serviço, inclusive, é gratuito. E eu acho que quando surgiu esse serviço, a galera começou a usar porque estava ali disponível, a gente quer brincar com essas ferramentas também. E justamente por ter aumentado tanto o número de usuários que estava usando, pode passar, começou a ficar comum, assim, ver essas páginas de erros, né? As redes, né, as LLMs reportando ali que estava acima da capacidade. Agora, um outro exemplo, esse é o exemplo que eu quero entrar com um pouco mais de detalhe, porque eu acho que ele é muito interessante. Eu não sei se vocês conhecem o Roblox, mas é uma empresa que, assim, eu não jogo, não construo jogo no Roblox, mas basicamente a ideia é que o usuário pode desde construir um jogo lá dentro, quanto jogar um jogo que foi construído por outro usuário. Deixa eu passar. E o problema que aconteceu com o Roblox é que eles ficaram 3 dias fora do ar por causa de uma coisa que eles não estavam planejando. Mas antes de eu entrar em detalhe, eu vou só explicar um pouco mais como é que o serviço deles funciona. Justamente por ter esse perfil, né, que eu falei, que você constrói jogo, e tem muita gente construindo o jogo, muita gente jogando o jogo existente, ele é um serviço que roda em centenas e milhares de servidores. Então, ele tem essa característica de de serviço distribuído. E pode passar. Como todo grande sistema, né, geralmente você vai ter essa preocupação de tentar construir algum plano de ação em caso de falha. Então, você vai tentar garantir a disponibilidade dos seus servidores, né, porque é um grande sistema. Então, você tem que tentar pensar o que fazer para não deixar o usuário ali na mão. E o Consul é um serviço, uma tecnologia, que a Roblox usava, pelo menos na época, não sei se usa ainda, para tentar garantir a disponibilidade desses serviços deles, né, para o sistema distribuído. Como é que o Consul funciona, né? Pode passar. Eu vou tentar explicar ele, porque foi a partir do Consul que a fala começou. Primeiro, o Consul ele é um clusterzinho ali, umas maquinazinhas de um cluster rodando o Consul, que é um softwarezinho, né? Eu imagino. Pode passar. Basicamente, o Consul, ele conhece o endereço de todos os centenas e milhares de servidores que estão rodando no Roblox, e a função dele é ficar comunicando com esses servidores, perguntando como é que tá o status aí. Você tá saudável? O servidor tá caído? Assim, se o servidor não responder, né, ele sabe que tá caído, mas é basicamente ficar checando ali como é que tá a saúde do meu servidor. E aí, para fazer essa checagem, pode passar, ele basicamente faz muitas operações de leitura escrita, porque ele quer manter esse status salvo ali no cluster, né, para ser mais fácil de acessar. Por quê? Pode passar. Porque o usuário final, ele vai cair em algum desses servidores saudáveis, porque o Consul vai direcionar ele para um servidor que está saudável para ele conseguir fazer o que ele quer fazer. Então, é assim que funciona mais ou menos, né? Ou funcionava na época, não sei como é hoje. O usuário vai no Consul, pergunta ali, tipo, eu quero fazer tal coisa, qual máquina que é saudável? Basicamente assim, né, a ideia. Aí o Consul vai lá, naquelas centenas de milhares de servidores, ele já estava fazendo um reporte, na verdade, né, de vários, do status dos servidores, e aí ele sabe mais ou menos para onde indicar o usuário, e ele joga o usuário no servidor certo. E qual que foi o problema que rolou com o Roblox? O Consul, né, ele estava sobrecarregado e eles não sabiam disso. Porque, como eu falei, o jeito que eles montaram a infraestrutura, o Consul, ele rodava um clusterzinho de poucas máquinas que estava gerenciando centenas de milhares de máquinas. Então, ele já não estava dando conta. E aí, teve uma atualização no serviço do Consul que fez que mais operações de leitura escrita fossem realizadas. E aí, algo que estava sobrecarregado não aguentou mais e falhou de vez. Então, esse foi um grande problema, né? Aí, os usuários começaram a ter problemas, né, de instabilidade, não conseguia conectar no servidor para jogar o jogo. E para resolver isso, eles tiveram que ficar fora do ar durante 3 dias para ir investigando e resolvendo o problema. E, a princípio, eles demoraram um pouco para entender que era o Consul,
E quando descobriram que era o Consul, demoraram um pouco para descobrir que o problema estava nas operações de leitura escrita. Porque o Consul não é um serviço deles, é um serviço de terceiro que eles usam. Então, foi uma investigação bem demorada. E eu peguei esse exemplo do Roblox porque tem um podcast deles falando sobre isso de uma maneira muito detalhada. E tem um post-mortem, que geralmente é um documento que o pessoal constrói para falar, depois do incidente, o que aconteceu. Então, esse documento fala ali do incidente e também fala qual foi a tratativa ali para resolver o incidente. E isso é usado como conhecimento para próximos incidentes, né? Então, a pessoa já tem uma base de conhecimento para o que fazer se algo parecido ocorrer. Pode passar. Então tá, a gente viu que isso é real. Tem empresa perdendo dinheiro. O Roblox ter ficado parado 3 dias resultou em muita perca de dinheiro, até porque a fonte de renda deles é os usuários jogando ali e fazendo as operações ali de usar o dinheiro no jogo, né? E vamos pensar sobre soluções, então, porque a gente quer resolver esse problema, ou às vezes até só criar um ambiente para que isso nem aconteça. Eu tentei dividir 3 tópicos, que eu acho que são tópicos principais, que é a ideia da provisão, né, de como que eu vou prover esses recursos para minha aplicação, umas métricas e como fazer para gerenciar isso, e a otimização, que é um tópico que também vou detalhar mais à frente. Tratando de provisão, para a gente saber como é que vai prover os recursos para nossa aplicação, a gente precisa primeiro entender o que a nossa aplicação precisa. Então, realmente é um trabalho de parar, sentar e estudar o que a gente está tentando fazer com essa aplicação. Então, tem algumas perguntas, né, que eu até coloquei aqui como exemplo. Primeiro, quais recursos que eu preciso? A gente viu lá atrás que tem TPUs, GPUs, CPUs, RAMs, tem muita coisa. Então, eu preciso entender o que minha aplicação faz. Se ela tem uma LLM, por exemplo, eu vou querer, às vezes, colocar umas CPUs ali para rodar minha LLM. Se tem processamento gráfico, às vezes eu vou querer ter umas GPUs ali para rodar a coisa que eu faço, o processamento gráfico. Pode passar. E quantos usuários eu estou estimando? Outra coisa importante também a se pensar, né? Às vezes eu estou fazendo uma aplicação que vai rodar, sei lá, em Belo Horizonte apenas. Então, e ela é só para um nicho bem específico. Às vezes vai rodar só para, sei lá, os médicos de um hospital. Então, eu consigo, via isso, né, entendendo o perfil do meu usuário, ter uma noção mais ou menos de quantas pessoas estou esperando ali para minha aplicação. É tudo sobre estimativa mesmo, a princípio. E depois os dados reais eu vou coletando quando as coisas começam a rodar em produção. A volatilidade do tráfego é muito importante mesmo de se pensar, porque você não pode ter uma aplicação pensando só em quando está tudo funcionando ok, está tudo no tráfego normal. Não, a gente tem que pensar também em situações adversas. Então, pense que eu construí uma aplicação, sei lá, que para companhias aéreas. E às vezes a minha aplicação vai ter um tráfego muito maior do que o esperado em momentos que a previsão do tempo está indicando que está acontecendo uma tempestade, porque às vezes vai ter muita companhia aérea entrando lá para poder indicar que um voo foi cancelado, ou pessoas entrando lá para poder tentar ver como é que vai fazer, se o voo foi cancelado ou não, como eu faço para mudar meu voo. Então, tem que pensar nessas situações de diversidade para poder ter também os recursos que vão conseguir suportar isso também. Pode passar. Tolerância à falha e tempo de resposta. Também é uma coisa muito importante para pensar, porque às vezes eu quero que é impossível que você faça uma aplicação funcionar 100% das vezes, né? Uma falha vai acabar acontecendo. Mas pode ser que você queira mitigar isso de alguma maneira. Às vezes tentar garantir para o usuário ali uma porcentagem de disponibilidade da sua aplicação. E para isso, pode ser que você vai ter que abrir mão, tipo, colocar mais dinheiro em jogo para ter mais recurso, para poder evitar mais falhas. E também, da mesma maneira, eu quero que uma aplicação seja muito rápida. Mas eu não consigo fazer ela ser infinitamente rápida. Eu tenho que tentar pensar também em quanto que eu quero fazer aí um trade-off entre o recurso que eu quero pagar, né, o investimento que eu quero fazer para deixar minha aplicação mais rápida. Então, eu tenho que pensar também nesse tempo de resposta que eu acho tolerável para o meu usuário. E uma previsão de crescimento também é importantíssima, porque eu estimei ali que meu público é só a galera de Belo Horizonte, os médicos de Belo Horizonte, que vão usar a aplicação, mas eventualmente eu quero expandir, eu quero ir para outras regiões também, eu quero ir para Contagem, eu quero ir para Betim, eu quero ir para outros estados. Então, eu tenho que fazer esse planejamento também ao longo do tempo. Às vezes, em 6 meses, eu quero ir para Contagem. Daqui mais 6 meses, eu vou também ir para Betim. Então, eu tenho que ficar pensando, quando eu quero escalar minha aplicação, né, eu quero aumentar o número de usuários que eu vou estar cobrindo, eu tenho que pensar também se eu vou ter recurso suficiente para isso. Só que é complexo, né? É muita coisa para pensar, refletir, mas você não faz isso sozinho, você não senta na mesa e tenta descobrir a solução sozinho, não. Por isso, existem métricas, existem times, pessoas especializadas para ajudar a gente nesse processo. Eu estou citando aqui o SRE, que também foi uma filosofia ali que o Google inventou, eu não lembro quando que isso aconteceu exatamente, mas basicamente esse time, ele está buscando, né? Tem hoje esse conceito de times de SRE, ele está buscando
tentar garantir a confiabilidade, a escalabilidade e a eficiência do meu sistema. Tem um conceito que eu vou falar mais à frente, que é do DevOps. Tem a parte de Dev, que é desenvolvimento, tem a parte de Ops, que é a parte operacional, e o SRE está mais para essa parte operacional, porque ele está buscando, como eu falei, essas métricas, né, de confiabilidade, escalabilidade, eficiência, via alguns processos de automatização, via serviço de monitoramento. Então, eles têm métricas para fazer isso. E dentre as métricas, tem essas aí que está aí embaixo, né, que é do SLA, SLA, SLO, que são métricas que vão tentar medir realmente como é que está ali a qualidade do meu sistema. O SLA, por exemplo, ele é muito famoso, porque ele é sobre o contrato que eu faço com o meu usuário. Então, às vezes, em termos de uso, uma aplicação vai estar falando ali que vai estar garantindo que a aplicação vai estar disponível para o usuário em 99,99% das vezes. Então, eu estou falando para ele que a aplicação pode falhar sim, mas na boa parte das vezes eu vou garantir para você que ela vai estar de pé. E para poder garantir que essa métrica seja atendida, tem o SLO, que é uma métrica interna, né, que o time de SRE usa para poder ver se ele, na verdade, o SLO é sobre um objetivo que ele estabelece. Então, ele fala, eu quero que seja tanto confiável, mas é um objetivo, claro, que seja realista com o contrato que você fez com o usuário, com o SLA. E o SLA é só indicadores que você usa, né? Às vezes pode ser que você quer uma métrica que meça disponibilidade, né? Falhas, quer dizer, do sistema. Outra métrica que meça tempo de resposta do sistema. Então, você vai usar essas métricas de SLA, está medindo o seu sistema, para poder ver se está alcançando o seu objetivo, que é o SLO, que vai ver, no final das contas, se está atendendo o contrato com o usuário, que estava lá nos termos de uso, que é o SLA. Eu mencionei o SRE, que é basicamente o time que está lá mexendo com a infraestrutura, fazendo monitoramento, fazendo automação, para garantir que os recursos ali estão funcionando bem, está tudo alinhado na aplicação. Mas tem essa filosofia que é muito interessante, que talvez vocês já tenham ouvido falar sobre, seja na faculdade, seja na empresa que vocês trabalham, que é do DevOps. Eu acho muito legal essa filosofia, porque ela tenta casar bem o que o time de desenvolvimento faz com o que o time de operação faz, que a gente pode chamar também de operação como SRE. Porque, basicamente, o time de dev está ali codando e nem sempre está preocupado com a questão dos recursos que ele está gastando. E o time de ops está preocupadíssimo, ele quer deixar a coisa confiável, ele quer garantir que está tudo de pé. E aí, o DevOps tenta trazer, então, uma filosofia ali para casar essas duas coisas. Mas, como eu falei, tem essas filosofias, o time de SRE, essas pessoas especialistas que sabem, te ajudam a calcular essa provisão para o sistema. Mas a gente não está sozinho também, tem tecnologias como o próprio serviço de cloud mesmo. Às vezes você vai colocar a sua aplicação para rodar no Google Cloud, na Amazon, da vida, por exemplo, na AWS, né? Aí, os próprios serviços de cloud já provê algumas coisas que te ajudam a tentar, por exemplo, fazer um controle de balanço da sua aplicação. Pode ser que você alocou alguns servidores, e aí esse próprio serviço de cloud já vai te ajudar a distribuir ali a carga entre os servidores para não deixar nada sobrecarregado. E aí eu coloquei essas duas ferramentas em destaque, né, que é o Terraform e o Kubernetes, que são ferramentas que são famosas, assim, e usadas para essas coisas. O Terraform ele é usado para te ajudar a configurar um servidor, então você não precisa fazer todo esse trabalho manual, super ali na unha, o Terraform te ajuda a fazer isso. E o Kubernetes pensa muito sobre essa ideia de fazer balanceamento de carga, né, para não deixar um servidor sobrecarregado. E, por fim, outra coisa que eu queria mencionar é a otimização. Eu acho que o tema de otimização é muito importante, porque não adianta só prover, e não parar para pensar que eu também tenho que otimizar o que eu estou fazendo. Porque às vezes eu construí uma aplicação que gasta muito além do que ela precisa, e eu vou estar só pagando mais recurso, e só pagando, sendo que eu poderia, às vezes, otimizar, salvar recurso e dar espaço para inovação, que esse recurso que eu estava pagando para mais, eu consigo colocar para uma nova feature que eu vou implementar no meu sistema. Então, a otimização é muito sobre você pensar em salvar os seus recursos e você repensar um sistema novo, às vezes seja um novo componente, um algoritmo otimizado, usar uma medição para ver ali alguma coisa que não está performando legal, tentar trazer uma otimização, uma proposta de otimização para salvar recursos também no seu sistema. Para ficar mais claro, eu quero tentar de novo exemplificar. Eu vou usar aqui a filosofia do DevOps, que fala sobre o ciclo de vida de uma aplicação, para a gente tentar imaginar ali cada etapazinha, desde o planejamento, codificar, buildar, testar, a gente tentar entender o que está acontecendo em cada uma dessas etapas e ver que em cada uma dessas etapas a gente tem uma certa preocupação ali já em salvar os recursos, em fazer um bom planejamento da nossa aplicação. Então, vou tentar exemplificar uma aplicação aqui com vocês. Na primeira parte, a parte de planejamento. Pode passar.
basicamente, aqui a gente está preocupado em já discutir ideias, fazer reuniões, documentações, brainstorming. A gente vai conversar bastante, fazer documento para tentar montar um plano para o nosso sistema. É um plano bem consolidado. A segunda parte é sobre codar. Então, aqui a gente quer colocar a mão na massa e começar a formar o nosso sistema. Mas será que é só isso? É só colocar a mão na massa e não tem mais nada para a gente se preocupar? Não, porque nem sempre o planejamento é claro. Às vezes a nossa aplicação é muito ambígua, então ela vai exigir que a gente tenta fazer alguns testes, né, antes de ter um planejamento bem consolidado. Então, aí você faz um planejamento mais geral, assim, do que você espera, você tenta, nessa parte de codar, eu acho que cabe pode passar, múltiplas iterações, porque você tem que buscar sempre, às vezes, né, no caso que eu te falei que a aplicação é meio ambígua, buscar ficar iterando para achar uma solução ali que é boa, e você vai descobrindo dados novos quando você vai iterando, né, nessas coisas. Então, eu acho que esse conceito que eu tô falando é um conceito de fail fast, por exemplo, que o pessoal geralmente pensa, que é quando você tem uma aplicação ambígua, você planejou mais ou menos como você quer fazer a aplicação, e aí você, na parte de codar, você tenta fazer uma solução ali rápida que funciona para já testar, aí falhou, então a gente tem que repensar de novo esse planejamento. Ou se não falhou, aí agora você pode seguir, você pode tentar montar um código mais robusto, um código testado, para poder seguir para a próxima parte da sua aplicação. Pode passar. Nessa parte aqui é a parte de build. Aqui é quando a gente vai começar ali a fasezinha de colocar as coisas em produção. Então, nessa fase, pode passar. O nosso código já começa a ser validado. Então, a gente precisa, né, ter um repositório, geralmente, a gente vai usar um repositório, pensando nesse conceito de CI, esse conceito de CI aí, que você vai ter um repositório, onde o seu código vai estar armazenado, esse repositório, ele vai ter que receber aprovação do código, quando o seu código for em produção, ele tem que verificar se não vai ter conflito com alguma coisa, então, ele vai rodar os testes que tem ali, para poder ver se está tudo funcionando bem. Volta aí, que na fase de build ainda. Então, nessa fase, basicamente, eu estou testando para ver se, rodando algumas validações para ver se está tudo correndo bem, para quando eu colocar ali o meu código integrado com o código existente já em produção. Agora pode passar. Então, beleza. Supondo que deu tudo certo, passou ali no teste, a minha aplicação consegue ser integrada com o código que tem já disponível no repositório, né? Então, agora a gente pode começar a tentar pensar na construção do nosso binário para ir para a produção mesmo. Então, nessa fase, é um pouco da ideia do CD, né? Do CI/CD, que são os conceitos que eu já falei do CI, agora eu estou falando do CD. Nessa parte é legal porque, apesar de que eu falei que na fase de code, a gente já começou a fazer um pouco de teste para testar a nossa aplicação, essa fase de teste no ciclo aqui do DevOps, ela é mais sobre um teste de integração mesmo, sabe? Então, você quer, às vezes, ter um servidor de homologação, que é onde você coloca umas configurações que refletem bastante o que é o servidor de produção, e você coloca o seu produto para rodar ali nesse servidor que é tipo um espelho de produção, para ver se está tudo funcionando ok mesmo. Aí ali ele vai fazer testes de integração com todos os outros serviços que a sua aplicação às vezes é integrada com. Então aqui você vai validar os efeitos do seu código na última versão que era estável do sistema até então. Então, tudo bem, até aí a gente meio que passou por um ciclo de dev, né? Então, nesse ponto, no ponto do release, né, depois que passou no teste, a gente já tem agora no binário pronto para liberar, para colocar em produção. Mas repare que nesse ciclo de vida de aplicação aqui no DevOps, a gente, apesar de ter passado por a parte do dev, quase tudo ali já tinha uma preocupação de recurso. Então, na parte de planejamento, já começou a tentar planejar alguma coisa, envolvendo os recursos também. Na parte de código, você já começou a preocupar com a saúde do sistema, né? Você já tinha testes para validar se estava funcionando tudo ok. Já pensou também em otimizar a coisa, né? Então, o teste mesmo, né? A fase de teste tem um ciclo de homologação, que tenta testar as coisas para ver se está funcionando ok. Então, já existe um certo, uma relação boa ali com o serviço de Ops. Aí pode passar. Então, beleza, né? Que eu mencionei no release, a gente tem um binário validado, testado e pronto para ser colocado em produção. Então, agora vai a minha fase de deploy, que é quando o meu serviço ele foi selecionado para colocar em produção. Então, aqui nessa fase é quando você pegou o binário ali e colocou para rodar em produção. É basicamente isso. Claro que tem ferramentas e coisas que fazem isso, mas é basicamente essa fase. Então tá, agora tá rodando em produção. Agora a gente tem que. Essa parte do Operator é basicamente sobre garantir a estabilidade desse serviço. Porque, pensa, ele tá rodando num sistema. Esse sistema ele tem que estar também atualizado. Então, às vezes, vai exigir rodar alguns updates, né, de pacotes que a aplicação depende.
também ficar validando se tá tudo funcionando ok, se os recursos estão bem escalados ali, né? Se não tem nada que está sobrecarregado. Então, essa parte é muito só ficar também, olhar ali na hora se está rodando tudo ok, né? Se meus servidores são saudáveis para produção. Isso também inclui, né, o conceito de rollback. Pode ser que assim que eu coloquei em produção, tá rodando, passou um tempo, aconteceu alguma situação adversa. Pode ser que nem no caso lá do Roblox, né? Os caras atualizaram o consul e aí parou de funcionar. E aí pode ser que às vezes eu vou querer voltar, eu quero regredir, eu quero fazer um rollback, quero cancelar uma atualização que eu tenho feito para poder voltar ao servidor normal e investigar porque deu errado, para ainda tratar essas coisas. E por fim, tá tudo funcionando ok, mas a gente tem que garantir isso ao longo do tempo. E como a gente garante isso? A gente garante isso com dashboards de monitoramento, algumas automações para poder ficar checando de tempos em tempos se alguma coisa está funcionando como esperado. E esses dashboards são importantíssimos, porque às vezes via isso, você já cria um novo projeto. Pode ser que via isso você vê uma necessidade da sua aplicação, e aí você começa de novo o ciclo, fazer um planejamento para desenvolver uma nova feature que vai melhorar a sua aplicação. Então, esses dashboards não só garantem a saúde da sua aplicação, mas como também, às vezes, surgem novas ideias para melhorar ela. Que eu mencionei. Então, meio que eu passei ali, tentei simular a ideia de que eu estou criando uma aplicação e estou fazendo um ciclo ali, seguindo a ideia do DevOps, e veja como casou bem, né, a parte de desenvolvimento e a parte de Ops. Porque, que nem eu tinha falado, o Dev já estava pensando no recurso, o Ops também, então a gente já está construindo uma aplicação ali e tendo uma boa relação nesse desenvolvimento. E então, por fim, a ideia, né, que a gente pensava no começo da aplicação era ter a motivação ali, né, por trás pegar um exemplo de código, ver mais ou menos como funciona, ver recursos que a gente pode gastar, pensar também em falhas reais para ver que, nossa, isso aqui dá prejuízo mesmo, tem empresa perdendo dinheiro com isso. E, por fim, ver também soluções que existem, né, tipo times, tecnologias, filosofias, para tratar essas coisas. Então, eu queria, então, deixar esses pontozinhos para a gente refletir sobre, né? Para a gente não se esquecer. Que tudo tem custo. Eu mostrei que um printzinho tem um custo, é um custo pequeno, mas é um custo. Então, sempre quando você está fazendo uma aplicação, também é dever do desenvolvedor, né? É claro que não necessariamente na primeira iteração que ele está construindo o código. Às vezes ele quer pensar no fail fast, que eu mencionei, né? Quer ver se o negócio vai funcionar ou não, depois pensar em otimizar. Mas às vezes é uma preocupação já em entender que tudo que você faz tem um custo, então vai gastar recurso mesmo. Tem que lembrar disso. O outro ponto é você entender o que é sua aplicação, porque de nada adianta você pensar, meu Deus, eu preciso de recurso, mas que recurso? Então, esse é o momento de parar para refletir, usar o apoio ali dos times que eu mencionei, a galera que é especialista em coisas de SRE, as filosofias que existem ali para te ajudar, o serviço de cloud que já vai te ajudar em fazer boa parte desses serviços também, né? Alguma tecnologia existente. Então, você tem que entender a sua aplicação para pensar em que você tem que prover para ela. Outra coisa também é você entender que, de fato, esses problemas escalam. Eu mostrei o exemplo do Roblox que escalou, eles ficaram 3 dias fora do ar e eles perderam dinheiro com isso. Então tem que ter essa consciência de que, às vezes, parece que, eu vou colocar só isso aqui em produção rapidinho aí, depois eu corrijo. Mas isso pode escalar e virar um grande problema depois. E o planejamento, você não está sozinho, né? Eu mencionei isso, mas vou passar de novo por cima dessa parte, que a gente tem times, ferramentas e pessoas que vão ter ali serviço de automação, vão ter dashboards para ajudar a gente a monitorar, vai ter o serviço de nuvem que vai ajudar a gente. Então, tem essas coisas para dar esse embasamento para a gente construir uma aplicação escalável. E a otimização. Isso também eu acho que gera uma discussão muito grande mesmo. Eu trabalho com essa parte de otimização. E é muito incrível o tanto de ferramenta que existe para te ajudar a detectar um problema no sistema de performance, o quanto de ferramenta que existe para te ajudar a monitorar essas coisas, te ajudar a investigar um problema de um sistema. Eu também fiz isso no meu mestrado. É engraçado porque eu estou falando otimização a nível de código, né? Você, como programador, já pensar, às vezes, um algoritmo novo, uma nova infraestrutura, uma nova arquitetura, né, do seu projeto. Mas isso é tão complexo que, no meu mestrado, eu trabalhava com compiladores. Então, já a nível de compilação do programa. Então, você passou ali o seu programa em C#, o compilador vai lá e vai tentar gerar o seu programa na linguagem de máquina. E nesse processozinho dele gerar, já tem ali no meio uma parte que o compilador está preocupado em otimizar o seu programa. Então, é um tema, eu acho incrível esse tema de otimização, mas eu acho que é muito denso e não dá para falar isso hoje. E o legal da otimização é justamente isso que eu falei, né? Que
você está aumentando a velocidade da sua aplicação e dando espaço para inovar. Salvando recursos e dando espaço para inovar. Então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu deixei aí o meu e-mail, meu LinkedIn, se vocês quiserem entrar em contato para conversar sobre alguma coisa. E eu espero que tenha ficado, assim, a reflexão no ar, né? De como que a gente tem que se portar desde o comecinho ali com a nossa aplicação em questão de recurso. Claro que isso também varia da necessidade da empresa, né? Às vezes tem uma empresa que está no começo ali, só quer testar uma aplicação, mas se você está visando escalar, eu acho que é bom já ir refletindo sobre essas coisas. Ok, Thaís, muitíssimo obrigado. Tinha gente com a mão levantada aí, mas abaixou a mão. Cadê o povo aí? Tá, o Guilherme, fala, Guilherme. Você está vendo aí o chat, Thaís? Peraí que eu vou abrir. Vou abrir aqui. Tô lendo aqui agora. Posso parar de compartilhar? Pode. Ele ficou com uma dúvida que eu fiquei, foi quais seriam os primeiros sinais de que um sistema não está preparado para escalar com muitos usuários? Tem alguma métrica específica para identificar isso? Eu acho que isso você vai ter o apoio dessas coisas que eu tinha mencionado, né? Pensando no time da SRE, por exemplo, vai ter dashboards rodando para ficar testando ali, ele vai dar, esses dashboards vão entender, por exemplo, quais servidores estão rodando sua aplicação, ele vai ver como é que tá a saúde do servidor. Vou pensar, sei lá, aquele que eu te falo da memória RAM. Esse servidor aqui está quase na capacidade dele. Então, você vai ter o apoio dessas ferramentas para ir te falando ao longo do tempo, você tem que ficar abrindo isso, ou tem, às vezes, até um esquema que o pessoal usa geralmente, né, de alerta, que assim quando uma coisa estiver batendo um threshold que você define que não pode passar isso aqui, que aí se passar isso aqui é alarmante. Você recebe um e-mail, por exemplo, aí você vai lá, investiga, tenta tratar, busca quem vai te ajudar a fazer isso. Então, esses sistemas de monitoramento que vão te ajudar a fazer isso, principalmente, porque quando você vai ver que o negócio não tá pronto. E também, não sei se eu respondi de toda a sua pergunta, mas eu acho que também abre outra coisa que eu posso mencionar sobre, que às vezes você vai entender também que sua aplicação não está pronta quando você, que nem eu falei, você tem que ter uma noção do que é a sua aplicação, né? Entender o perfil dela. E você vai ter uma noção de quantos usuários, mais ou menos, você está buscando servir a aplicação. Mas quando estiver rodando, se você vê que não está aguentando, aí você já vai ajustando, sabe? Essas coisas. Tem muita coisa que é sobre tá em produção mesmo, sabe? Mas a gente tenta mitigar com essas ferramentas, mitigar com essas filosofias. Então, não dá para achar um caso que vai tratar 100% das coisas, mas a gente tenta mitigar essas coisas. Alguém mais, pessoal? Show. Ih, esse pessoal está muito tímido. Matheus está perguntando. A parte do código, você perguntou se a acessibilidade eu conseguiria resolver via código. Eu acho que essas coisas todas, elas casam, sabe? Eu não acho que elas estão sozinhas. Quando você fala isso, o que me vem em mente é a parte da otimização, porque, eu tô ali tentando prover recurso, salvar recurso, mas enquanto isso, os meus devs estão loucos ali, fazendo um monte de for dentro de for, dentro de for, por exemplo. E tá que consome recurso, então a gente precisa estar bem alinhado. Então, a parte de código me vem muito ideia de otimização, que nem sempre você precisa fazer isso manualmente, tipo, eu digo assim, olhando o código, tentando achar alguma coisa. Você vai, que nem eu falei, é um tópico muito denso, mas você vai ter ferramenta que vai te ajudar a identificar algum gargalo ali no seu código. E aí você pode tentar atacar via a ajuda dessas ferramentas, por exemplo. Alguém mais, gente? Rafael, por favor. Pô, primeiramente, parabéns aí, Thaís. Em segundo lugar, tipo assim, pensando em cenários de sistemas distribuídos, já com uma complexidade maior em que a gente tem que acoplar, tem que incorporar ali observabilidade, tracing e etc. O que você vê de oportunidade agora com a crescente chegada aí das inteligências artificiais que pode auxiliar a gente nessa identificação de possíveis gargalos? Vocês têm utilizado e adotado alguma ferramenta? Então, essa parte da inteligência artificial, eu mencionei, por exemplo, que às vezes você vai querer rodar essas coisas no TPU, que é um chip que é especializado, que ele vai ser mais performático para esse tipo de trabalho, né, com as IAs. É uma coisa, por exemplo. E é claro que, tipo assim, elas não vão funcionar sozinhas, elas vão estar executando em algum lugar. Então, você ainda assim entra de novo essa coisa que faz do monitoramento, né? Porque você tenta também identificar gargalo.
dessas coisas. Então, eu acho que por mais que tenha também os engenheiros que vão ter que trabalhar diretamente com essa parte de IA, eles ainda são dependentes dessas pessoas que entendem isso que eu mencionei, dos recursos, né, de ter essa ferramenta de automação, ferramenta de exploração para identificar gargalo. Então, eu sinto que a gente tem que se apoiar, a gente tem que usar ferramenta, sabe, para fazer as coisas, e não sempre ficar tentando reinventar a roda. Então, acho que mais ou menos por essa linha aí, não sei se vocês respondem essa pergunta. Não, top, Thaís. Eu tava perguntando até nessa linha das ferramentas, tipo, se dentro dessas ferramentas você já vê alguma possibilidade de utilização das IAs para poder facilitar isso. Ah, você fala IA tentando caçar um problema. Isso, exato. Perdão, acho que Sim. não fui tão claro. Não, sim, eu vejo sim. Inclusive, até a questão de otimização de código mesmo já tem soluções propostas, as pessoas vão propondo soluções para a própria IA tentar buscar se implementou alguma coisa, ela já vai tentar ver se tem algum padrão ali que não está legal e ela vai te indicar, por exemplo, como melhorar esse código. Então, com certeza absoluta, eu acho, inclusive, que é algo que a gente tem que usar, mas, assim, a gente junto com elas, não deixar elas trabalhar sozinhas também, porque eu acho que é importante ter essa parte humana também de fazer o refinamento da coisa. Perfeito, obrigado, viu? A Eu vi que pergunta da Catarina é isso. ela perguntou se tem uma recomendação de livro ou conteúdo sobre esse assunto de high availability, mas voltado para engenharia de software. Olha, em mente aqui não me vem uma recomendação de livro. Conteúdo, para ser honesta, eu posso depois mandar, mas eu não consigo vir isso em mente de cara, mas é os podcasts, que eu gosto muito de consumir esse tipo de informação, porque eu acho que ajuda. Esse mesmo do Roblox, que eu tinha mencionado o problema lá, a maneira como eles vão dissecando o problema no podcast, eu acho sensacional, porque eles falam o problema, eles explicam como eles resolveram de maneira técnica mesmo, sabe? Então, eu acho que esse tipo de coisa eu acho legal. Eu posso tentar mandar depois, eu tenho o link aqui. Do Roblox. Ok, meus jovens. Tá todo mundo querendo cestar já ou tem mais alguma pergunta para a Thaís? O povo tá muito tímido. Eles querem cestar, tá vendo? Pessoal, algo mais? Ok, parece que não, Thaís. Ok, então nesse caso, Thaís, vou deixar você para o seu, como é que é? Stand-up, né? Eu vou pro Deixar outra pessoa ficar falando no seu lugar. Pessoal, obrigada aí pela presença, Thaís, muito, muito obrigada aí, gostei muito, aprendi muito com você hoje, como sempre, né? Eu te agradeço, foi incrível. Obrigada pela oportunidade. Muito bom te ver de novo também, obrigada, pessoal, sextou para todo mundo aí, ótima noite, ótimo final de semana, até mais aí, até a próxima, Tchau, gente. Tchau, tchau, gente. gente.